Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais um bimestre no estudo da filosofia. O conteúdo que nós vamos estudar nesse bimestre com vocês faz referência à ideia de símbolo e impacto dela na vida das pessoas, tá certo? Na vida da sociedade. O que é símbolo e assim por diante. Levando em conta a experiência que a gente teve no bimestre passado, tá certo? Com relação inclusive ao tamanho dos vídeos, que vocês recordam que ficaram um pouquinho grandinhos e eu acabei tendo que fazer dois, né? A versão a versão completa, maior, e uma versão menorzinha para que vocês pudessem estudar para a prova. Seguinte, o que é que a gente vai fazer esse bimestre? Para que não ocorra esse tipo de problema, tá certo? De ficar uma coisa enorme, eu logo de início já vou dizer para vocês que eu vou dividir os nossos vídeos provavelmente em duas, em duas ou três partes, tá bem? Essa primeira parte vai ser simplesmente o fichamento do livro, ok? Somente isso. Vocês não vão escrever nada, apenas vão fichar dentro do corpo do texto do livro, ok? Os outros vídeos, um ou dois vídeos, serão eu comentando essas partes fichadas, pedindo para vocês fazerem alguma observação escrita no livro de vocês. Traduzindo, a gente vai manter aquela mesma metodologia da aula, tá certo? Da aula normal em sala. A gente faz o fichamento do livro e posteriormente comenta, tá bem? Então bora lá. O assunto que nós vamos estudar, pessoal, você vai encontrar ele na página 37, tá bem? Repetindo como eu já havia comentado com vocês, a gente vai, para facilitar, dividir a folha do livro, tá certo? A página, em lado A, ok? E lado B. Para ficar mais simples, por mais que vocês vão estar vendo aqui no próprio vídeo, mas fica mais fácil vocês procurarem no livro de vocês, tá bem? E recapitulando, para a prova, tá certo? Repetindo, vocês vão estudar somente a parte fichada e as observações. O que não tiver fichado, o que não tiver marcado, você pode passar direto. Então, bora lá. Você vai abrir seu livro na página 37, ok? No lado A, onde tem esse tópico, o mundo humano dos símbolos, você vai no lado A, no primeiro parágrafo, tá certo? Você vai contar 1, 2, 3 linhas. No final da quarta, você vai marcar essa partezinha que diz assim, o que é o ser humano? Marca ela, tá certo? E no final desse parágrafo tem a palavra, tem a expressão aculturação. Eu sei que no livro já está marcado, mas marque para você saber que você vai ter que dar uma olhadinha nela, tá bem? Vamos ainda no lado A. Nesse outro subtópico, linguagem, a porta de entrada para o humano, no primeiro parágrafo, nós vamos ter duas marcações. A primeira marcação, você vai marcar, tá certo? Você vai fichar as duas primeiras linhas desse primeiro parágrafo, tá bem? Depois disso, marcou, você vai contar nesse mesmo parágrafo, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4. Nesse final da quarta linha, onde está escrito assim, ó, e a cultura torna-se possível graças à nossa capacidade de simbolizar. Você marca ela também, que na nossa próxima aula eu irei comentar. Nesse segundo parágrafo, aqui embaixo, do lado A, tá bem? Você vai marcar as três últimas, tá certo? As três últimas linhas do parágrafo. A partir dessa parte em que diz, seu processo de humanização só teve início quando passar a participar do convívio em sociedade. Agora você vai vir para o lado B, ok? O lado B você vai vir e vai marcar no terceiro parágrafo, tá certo? Logo onde fica em cima esse outro subtópico. Nesse último parágrafo dessa parte aqui, você vai marcar praticamente o parágrafo todo, tá certo? As 4 últimas linhas, tá bem? Agora nós vamos para o subtópico A linguagem dos animais.
Você está vendo esse parágrafo grandinho aqui, né? Da página 37 do lado B. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai marcar a partir da 7ª linha. Você vai marcar 3 linhas e meia, mais ou menos, tá certo? A 7ª, 8ª, 9ª e 10ª, onde tem assim, ó. Você pode até conferir. Esses animais são capazes de demonstrar amor e raiva, alegria e tristeza, além de tantas outras características comuns aos humanos, descobertas no nosso convívio com ele. Tudo bem? Agora, você faz o quê? Você vai virar para a página 38. No lado A da página 38, você vai marcar somente nesse primeiro parágrafo, na última linha, a última palavra, a palavra inteligência. Ok? Na próxima aula eu explico para vocês o porquê. Na página 38, no lado B, nesse único parágrafo desse lado, né, que essa parte de cima que é a continuação do parágrafo do lado A. Nesse ladinho aqui, no lado B, nesse primeiro e único parágrafo, vai dizer assim, né? Nesse primeiro parágrafo, você vai marcar o quê? As 3 primeiras linhas, ok? A linguagem humana intervém como forma abstrata que nos permite reorganizar a experiência vivida em outro contexto, conferindo-lhe novo sentido. Marcou? Agora você vai para o final do parágrafo, você tem aqui as 4 últimas linhas, onde tem o ponto e a palavra portanto, você vai marcar o seguinte: esse tipo de representação é um divisor de águas entre a natureza dos homens e a dos animais. Tá bem? Marquem isso. Pessoal, eu não estou dando aquele intervalo que nem eu estava dando na outra aula, porque é besteira minha mesmo. Porque basta você dar pausa no vídeo, marcar e continuar, não é verdade? Então não tem necessidade de eu dar um intervalo muito grande entre as páginas, porque aí o vídeo só ficaria grande demais, né? Agora você vai para o lado, para a página, 39. Página 39, lado A. Você vai para o tópico A Cultura como Construção Humana. Você vai marcar todo o primeiro parágrafo. Vocês estão vendo aqui, né? A cultura como construção humana. Você vai marcar todo o primeiro parágrafo de o mundo até cultural. No segundo parágrafo, você vai contar 1 ou 2 linhas e vai marcar a partir do final da segunda. Aí você marca a segunda linha, a terceira linha e o começo da 4ª linha até existência. Tá bem? Você continua, né? Vai para a 5ª linha e continua a marcar o final da 5ª linha, a 6ª linha e a 7ª linha. Ok? Até o final. Desculpa. Terceiro parágrafo, você vai marcar as 2 primeiras linhas, até a palavra simbolizar. Tá bem? No final desse terceiro parágrafo, você vai marcar as 3 últimas linhas, assim onde tem escrito: a ação cultural, por ser coletiva, é exercida como tarefa social na qual a palavra adquire sentido ao ser inserida em um diálogo. É essa parte que você vai marcar aqui. Eu sei que está parecendo muita coisa, né? Mas é porque é bastante importante para que vocês possam entender esse conteúdo. Agora você vai nessa mesma página, repetindo página 39, você vai para o lado B. Lá em cima tem um parágrafozinho, tá certo? Em que você vai marcar as 3 primeiras linhas e o começo da 4ª. Ou com marcador, ou com caneta, não importa. Mas é interessante você fazer uma chavezinha no parágrafo todo, tá certo? Para que você possa fazer algumas coisinhas aqui depois que eu for comentar com vocês. No subtópico, ainda no lado B da página 39, tradição e cultura, você só tem um parágrafo grandinho. Você vai marcar o quê? Você vai marcar as 4 primeiras linhas até o começo da 5ª, onde tem a palavra novas e o ponto, ok? E nesse mesmo parágrafo, você vai marcar as 2 últimas linhas, onde tem escrito assim: é a educação que nos insere no mundo da cultura e permite a transcendência humana, ok? Eu sei que vocês estão vendo no vídeo algumas coisas escritas de caneta na folha. Não se preocupe que isso não é agora. Isso vai ser ao longo do próximo vídeo, quando eu vou comentar algumas coisas em que vocês vão anotar e assim por diante, tá certo? Mas também, se vocês quiserem e conseguirem ver direitinho,
e quiserem já anotar também é de vocês. Vocês decidem. Da página 39, agora nós vamos para a página 40, no lado A, tá certo? Nesse primeiro parágrafo, você vai marcar as 3 primeiras linhas, onde tem todas as diferenças existentes no comportamento modelado em sociedade resultam da organização das relações entre indivíduos. Página 40, lado A, primeiro parágrafo, tá certo? Você marca as 3 primeiras linhas. Nesse mesmo lado, você vai para o segundo parágrafo e vai marcar a primeira linha e o começo da segunda linha, tá bem? Desculpa. Nesse mesmo lado também, página 40, lado A, tá certo? Terceiro parágrafo, você vai marcar as 2 últimas linhas desse parágrafo, onde tem assim, ó. Justamente aí encontramos o paradoxo da nossa existência social, tá certo? Agora você pula para o lado B, da página 40, onde tem só um parágrafo ali em cima, que é a continuação do subtópico anterior. Você vai marcar o quê? Você vai olhar, tá certo? Esse parágrafo, e vai marcar as 3 primeiras linhas, até o começo da quarta, onde tem escrito o outro e um ponto, tá certo? Nesse mesmo lado, você vai no tópico diversidade cultural, ok? Diversidade cultural, onde você vai marcar nesse primeiro parágrafo as 2 primeiras linhas e o começo da terceira. É onde está escrito assim: muitas vezes nos causam estranheza os costumes de outros povos ou de pessoas de diferente nível social ou religião. Você marca até aí. No segundo parágrafo, você vai marcar as 2 primeiras linhas e quase a terceira linha completa, onde vai ficar assim marcado: o estranhamento em si não é empecilho para as relações humanas, a não ser quando se torna motivo de exclusão ou de preconceito. Ok? No final dessa página 40, tem um tópico uma nova sociedade. Você vai marcar, tá certo? O primeiro parágrafo todinho. Em todos os tempos e lugares, sempre ocorrem mudanças introduzidas de maneira gradativa. Embora as chamadas sociedades tradicionais fixem hábitos mais duradouros que organizam a vida de maneira padronizada, com estilos de comportamento resistentes a alterações. Pessoal, o livro de vocês tem a continuação desse assunto na página 41, mas não se preocupe não que o assunto de vocês morre nessa parte aqui, tá certo? Como vocês viram, ficou um vídeo muito pequenininho, tá bem? Porque para ficar mais fácil, não ficar tão pesado para vocês. É bem provável que os outros vídeos que eu vou trabalhar com vocês também vão ficar pequenininhos, porque eu vou dividir o assunto em 2 vídeos, tá certo? Para não ficar tão enfadonho para vocês assistirem e coisa do tipo, ok? Não esqueçam que posteriormente, tá certo? Vocês vão tirar as fotos, tá certo? Dessas marcações que vocês fizeram e me mandar como resolução de atividade, tá certo? Mas eu vou colocar no Google Meet quando é que vai ser isso e vou avisar vocês. Repetindo, utilizem esse conteúdo, tá certo? Esse material, façam as marcações no livro, para que quando a gente for ter a nossa próxima aula, onde vai ter a explicação, a gente possa poupar tempo e assim por diante, tá certo? Foi um prazer de novo e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau, pessoal.